Gente, vou começar minha live. Finalmente, minha segunda edição. Olha, eu vou te falar que eu vou falar pra vocês que eu tava mais ansiosa pra fazer a segunda edição do que da primeira, viu? Porque eu tô rezando pra isso aqui dar certo no final. Tudo bem, gente? Domingo à noite encontrando vocês. E pra quem viu aí, vamos falar hoje sobre receitas práticas para a sua saúde intestinal. Vamos combinar assim? Eu não enxergo muito bem todas. Eu acho que eu tô meio torta, né? Peraí, deixa eu arrumar aí um pouquinho. Peraí. Que eu tô longe. Aí, acho que agora eu tô legal, peraí. Vamos combinar que eu estou um pouco longe, eu sou meia ceguinha, tá? Então, eu vou tentando enxergar algumas perguntas. Né, Gi? Mande suas perguntas, Gi! Eu vou tentando enxergar as perguntas que vocês vão me mandando por aqui, mas tem algumas perguntas que eu já selecionei, que eu vou respondendo pra vocês aos poucos, porque assim, gente, essa live que eu quis fazer sobre saúde intestinal, já fiz várias lives sobre saúde intestinal, já fiz específica de síndrome do intestino irritado, já fiz sobre desbiose, já fiz sobre doenças inflamatórias, sobre intolerância alimentar, mas sempre da parte teórica, explicando a fisiopatologia, a doença, os gatilhos e tudo mais, tanto eu como a doutora Roseli. Então depois a gente tem um canal lá no YouTube que ficam salvas todas as lives para vocês que quiserem assistir. Mas uma vez só eu fiz a parte prática, porque eu sei que hoje, hoje não, de um tempo pra cá, a parte da questão intestinal hoje, seja em qualquer área da saúde, seja na cardiologia, na endócrina, na pediatria, na obstetria, se vocês que estão nas redes sociais percebem isso. Intestino hoje é um assunto que se fala muito, porque é um dos órgãos mais estudados. Gente, só me dá um sinalzinho assim, vocês estão me vendo torta? Porque eu acho que meu celular tá um pouco torto. Me faz um sinalzinho se sim ou se não. Peraí que eu vou arrumar. Peraí. Acho que agora melhorou. Bom, acho que agora eu tô me sentindo mais retinha aqui. Bom, intestino é um dos órgãos mais estudados no mundo hoje, né? De uns anos pra cá. Por quê? Porque como a gente começou a perceber, nós da área da saúde, que muitas das doenças, elas partem da sua saúde intestinal. Por quê? O nosso intestino, ele tem mais células do que o nosso corpo inteiro. E se todas as células que ele estiverem funcionando bem, estiverem trabalhando na sua melhor função, na sua melhor potência, menos chances delas se lesionarem, menos chance delas ficarem doentes e menos chances de aparecerem as doenças. Então, de uns anos pra cá, vocês começaram a ouvir mais falar sobre probióticos, saúde intestinal, pré-bióticos, lactobacilos, bactérias do intestino e tudo mais. E por quê? Porque a gente foi começando a estudar nós profissionais da saúde e vários estudos foram demonstrando que o intestino não é mais o nosso segundo cérebro, e sim o primeiro cérebro. Porque devido a essa importância que ele tem, esse tamanho dessas células, quando a gente fala em célula, a gente fala em informação. Informação que vem e parte do eixo cérebro-intestino. Isso hoje é uma coisa extremamente atual, cientificamente comprovada e estudada por todos os profissionais da área da saúde. A gente sabe que nosso intestino ele é formado por bactérias patogênicas e bactérias benéficas, né? O ideal é a gente ter o que a gente chama de simbiose. O que é simbiose? É quando nós temos em equilíbrio as bactérias boas e ruins. Todo mundo tem bactéria ruim, tá? Porque ninguém vive numa bolha, né? A gente entra em contato com coisas contaminadas, com vírus, com bactérias, com poluentes. É normal, né? E é até benéfico a gente entrar em contato com as bactérias boas, crianças entrarem em contato com as bactérias boas, por quê? Porque isso vai fazer com que o sistema imunológico se exercite mais, trabalhe mais, se desenvolva melhor, para quando eventualmente ele precisar guerrear ou expulsar um agente, um micro-organismo que não pertence ao nosso corpo, ele tem essa capacidade. Então isso serve até para desenvolver nosso sistema imunológico também, nossas células de defesa. Só que o problema tá quando essa simbiose entra em disbiose. O que é disbiose? Disbiose é quando você tem no intestino mais bactérias ruins do que bactérias boas. E a partir do momento que você tem mais bactérias patogênicas do que boas, você começa a desenvolver um processo que a gente chama Oi, Fátima, tudo bem? A gente não é porque eu não tô enxergando o resto, tá? Eu tô enxergando algumas pessoas que vão me falando oi aí e podem mandando as perguntinhas que depois no final, uns 20 a 30 minutinhos no final eu volto tudo e vou respondendo pra vocês, tá? A partir daí é que a gente começa a gerar essas doenças inflamatórias. Então quais são?
Síndrome do intestino irritado. Hoje a gente sabe que 30 a 40% das pessoas têm a síndrome do intestino irritado. Eu vou falar para vocês quais são os gatilhos dessas doenças inflamatórias. Intolerâncias alimentares, colite ulcerativa, esofagite, refluxo, distensão abdominal. Todas essas doenças inflamatórias intestinais, elas partem primeiro desse princípio que é desse desequilíbrio das bactérias patogênicas e das benéficas. E aí, a partir do que? Como que a gente desequilibra a nossa flora intestinal e que a gente começa a gerar essas doenças? Primeiro, estilo de vida. Gente, quando eu falo pra vocês estilo de vida, eu quero englobar vários aspectos. Eu quero falar, isso inclui a alimentação, isso inclui se você faz ou não faz exercício físico, isso inclui se você bebe, se você fuma ou se não, isso inclui se você vive tomando medicamentos, antibióticos, se você está exposto a poluentes ou não, se você tem contato frequente com xenobióticos, com agrotóxicos, com químicas, tudo isso e essa sua saúde mental. Então, saúde mental, atividade física, hábitos alimentares, hábitos de vida, tudo isso a gente chama de estilo de vida, tá? Não é só um fator que desencadeia a doença inflamatória intestinal. Eu como super bem, mas se é estressado, não faz exercício, pode gerar doença inflamatória intestinal. Eu como bem, faço exercício, mas fumo, mas bebo. Então, assim, é estilo de vida, tá? Hoje a gente sabe que todas essas doenças inflamatórias que eu falei pra vocês, elas vêm de quando a gente fala em alimentação, o que gera a desbiose em relação à alimentação? Quais são os alimentos mais inflamatórios que eu vivo aqui falando pra vocês? Carboidratos refinados, açúcar refinado de todas as formas, tá? Bebida alcoólica, cigarro, o glúten, laticínios de forma geral, industrializados, corantes, adoçantes, tudo isso em excesso. Tudo isso, se fizer parte da sua rotina de vida, se fizer parte da sua rotina alimentar, isso aumenta e vai gerando inflamação. O que é inflamação? É quando as suas células não vão dando conta e não vão reconhecendo isso tudo que eu falei como alimento e vão produzindo substâncias inflamatórias. Quando as suas células intestinais vão inflamando, a gente vai gerando uma coisa que se chama permeabilidade intestinal. O que é permeabilidade intestinal? Prestem atenção. Sabe aquelas redinhas, quem for mulher vai saber. Sabe aquelas redinhas que a gente usa para coar o arroz? A água do macarrão? Ela tem um monte de furinhos, certo? Imagine que aquela redinha é a nossa flora intestinal, certo? Tudo que a gente entra em contato, que a gente consome, tanto em termos de alimentos, de vírus, de bactérias, de drogas, de medicamentos, tudo que a gente for entrando em contato, passa pela nossa flora intestinal. Todos esses alimentos que eu falei para vocês que são inflamatórios, leite derivados, glúten, adoçantes, bebida alcoólica, os poluentes, tudo isso, quando eles vão caindo na nossa flora intestinal, eles são, molecularmente falando, pesados. São moléculas difíceis de serem digeridas e são inflamatórias. Se as pessoas não têm condições de degradar e digerir esses tipos de alimentos, porque eles são de difícil digestão, eles vão se acumulando nessa parede. Imagina essa redinha que a gente coa a água do arroz, do macarrão. Imagina que eles vão se acumulando lá. E como eles são pesados, eles vão ficando lá bastante tempo. E eles vão abrindo, como se estivesse esgarçando esses buraquinhos e vão deixando passar essas moléculas de forma inteira para a nossa corrente sanguínea. Só que o nosso corpo, ele não reconhece moléculas inteiras, ele reconhece frações pré-digeridas dessas moléculas, seja de proteína, seja de aminoácidos, seja de lipídios, seja do que for. E aí, a parede intestinal, as nossas células intestinais, que vão se abrindo desse tamanho, tudo que a gente for consumindo, tudo que vocês forem entrando em contato, vão passando de forma... Oi, mãe! Tô te vendo de longe. Mãe, me corrija se eu estiver errada, tá? Me ajuda. Me mande dicas que eu não falar que você me manda. E aí tudo que a gente vai entrando em contato vai passando direto para nossa corrente sanguínea, sem digerir, sem filtro nenhum. E aí isso aumenta mais os processos inflamatórios. Então tudo isso que eu tô falando para vocês, tanto dos alimentos inflamatórios, como tudo isso que engloba... Oi, Solange, tudo bem? Tudo isso que eu falei para vocês, alimentação, fumo, bebida alcoólica, sedentarismo, uso constante de antibiótico, de remédio, de medicamento, eles vão aumentando essa questão da permeabilidade intestinal e que vai gerando o processo inflamatório como um todo, né? E aí também entra aí a questão da intolerância da alergia alimentar. Tem muito esse fundo de permeabilidade intestinal. Oi, Fi.
Você também vai me mandando dicas, tá? Aceito críticas, aceito sugestões. E aí começa a dar o gatilho para as doenças inflamatórias intestinais. Olha, minha experiência prática e clínica. Hoje, dos pacientes que eu atendo, de 70% a 80% apresentam alguma doença inflamatória intestinal. Alguma dessas que eu falei para vocês. Então, ó, quem se identifica com sintomas, por exemplo, que eu vou falar assim, distensão abdominal, constipação ou diarreia de forma frequente, má digestão, a consistência das fezes nem sempre tá. Marco G, Pedro Henrique, vocês estão me assistindo, seus lindos, beijos. A consistência das fezes é muito mais importante do que a frequência. Não se preocupem tanto assim, eu vou uma vez, não vou duas vezes. Por exemplo, essa semana no consultório eu atendi uma paciente que o normal dela é ir ao banheiro a cada 2 dias e ela fica bem. Então não necessariamente tem uma regra. Tem uma regra. E o Fih entrou. Mandei beijos já. Não tem uma regra das vezes que vocês têm que ir ao banheiro, e sim da consistência. Tem uma imagem que toda hora aparece aí na internet, e se vocês acompanharem o pessoal de saúde, eles sempre postam, que chama escala de Bristol. É feio falar, mas gente, vocês têm que olhar para as fezes de vocês, para vocês verem se está saudável ou não. E aí tem uma escala de uma imagem assim, qual que é o formato saudável, né? Se é bolinha, se é mais ressecado ou não. Isso é mais importante. Isso mostra a sua saúde intestinal. Não só isso, mas como que a gente avalia se o paciente tem ou não alguma doença inflamatória intestinal? A gente faz, primeiro de tudo, o mais importante para mim é uma avaliação clínica. Então o paciente vinha, a gente faz as perguntas, a gente conversar, a gente perguntar dos hábitos, a gente fazer uma ligação de sinais, de sintomas, né? Uma avaliação clínica muito bem feita. Aí depois a gente linka com alguns exames, tem alguns marcadores inflamatórios intestinais que são super importantes a gente avaliar em exame bioquímico. Então tem as imunoglobulinas, tem PCR, tem homocisteína, tem vários marcadores e tem os exames de fezes. Então quando a gente junta tudo isso, a gente começa a perceber, e aí a gente vai para a terapia nutricional, né? E aí a gente começa a perceber se o paciente tem a doença inflamatória intestinal ou não, e aí conforme a evolução e o andamento do tratamento, a gente vai vendo se isso melhora, se isso piora, e a gente vai encaminhando para isso. Mas igual eu falei para vocês, se algum de vocês apresenta esses sintomas que eu estava falando, ou distensão abdominal, ou má digestão, ou fica variando entre constipação, diarreia, refluxo, ou, sabe, tem pacientes que me relatam assim, nossa doutora, parece que assim, eu tomo água, minha barriga estufa, ou eu como qualquer coisa, minha barriga na hora fica inchada, fica dura, às vezes nem tem nem gases, mas fica dura, parece que não digere os alimentos. Tudo isso quer dizer que você tem uma inflamação intestinal. E aí você tem que reaver todos os seus hábitos de vida, sua alimentação, seu exercício físico e tudo isso que eu falei pra vocês. E aí quando a gente vai falar de alimentação, tá? Que é o meu foco hoje aqui, e por isso que eu quis transformar toda essa parte teórica em parte prática. Porque eu tenho certeza que muitos de vocês... Oi, é Larissa? Acho que é a Larissa, né? Que entrou? Tudo bem, Larissa? Muitos de vocês, hoje tem muita informação disseminada aí pelas redes sociais, boas e ruins. Mas tem muita informação sobre alimento, e todo mundo é um pouquinho nutricionista, né? E eu vejo que as pessoas não sabem a teoria, sabem o que faz bem, sabem o que faz mal, sabem o que é legal ou não sabem, mas não sabem como colocar em prática. E eu, além de ser nutricionista, sou mulher igual muitas de vocês. Sou dona de casa, tenho filho, trabalho, cuido de casa, tenho marido e tudo mais. A gente precisa de receitas práticas. E aí, como que a gente coloca tudo isso que eu falei pra vocês, como que a gente consegue manter a saúde intestinal, como a gente consegue fazer essas receitinhas de forma prática, saudável e fácil. E o que eu vou falar pra vocês é o seguinte, quando eu falo em mudança de hábito alimentar, e tudo isso que tá aqui, que eu vou mostrando pra vocês, não sei se dá pra enxergar o que eu pus aqui na mesa, vocês têm que encarar como rotina alimentar, não é às vezes. Então assim, eu sei que chia faz bem, eu como às vezes eu jogo lá no mamão, tem muita gente que faz isso. Eu sei que abacate faz bem. Às vezes eu como abacate. Eu sei que chia ajuda no banheiro, eu sei que chia tem gorduras boas, tem ômega 3, eu como às vezes chia. Eu como às vezes linhaça, às vezes eu como... Não é às vezes. O que vai determinar a sua saúde é o que você faz todo dia, não o que você faz às vezes. Então, essas receitas que eu vou mostrar pra vocês, eu quero que vocês façam todos os dias. Eu vou explicando pra vocês em que momento vocês podem colocar, se é de manhã, se é à tarde, se é à noite,
como vocês podem substituir, tá? Ó, uma coisa importante, tudo que vocês forem aqui no de dúvida, não forem enxergando alguma coisa, vai me dando aí um feedback, porque assim, eu tentei fazer aqui o meu melhor para me organizar, tá? Então, o que eu quero mostrar pra vocês? Que alimentos que são legais vocês sempre terem na casa de vocês, que não pode faltar. E a partir do momento que vocês tiverem tudo isso que eu tô mostrando aqui pra vocês, vocês podem transformar isso aqui numa vitamina, vocês podem transformar isso aqui numa taça, vocês podem transformar isso aqui num shake, numa geleia, no que vocês quiserem. Eu vou mostrar pra vocês aqui quais são os alimentos mais importantes pra gente manter a saúde intestinal, onde vai ter probiótico, prebiótico, fibras, gorduras boas, ácidos graxos de cadeia curta e média, antioxidantes e tudo mais. Ó, por exemplo, mamão é um clássico, né? Todo mundo que fala de intestino sempre tem mamão. E mamão é bom porque tem papaina, tem enzimas digestivas. Isso é super importante tanto para a função intestinal como também para problemas digestivos. A gente sempre tem mamão. Abacate, gente, abacate é riquíssimo em gordura boa, rico em uma substância que a gente chama de beta-citosterol, que é importante para modular cortisol, hormônio de estresse, tá? E as gorduras ajudam muito a gente manter a saúde intestinal, porque lá no intestino elas produzem uma substância que se chama butirato. Butirato é uma das substâncias que alimentam as nossas bactérias boas, tá? Então, a gente precisa alimentar, lembra que eu falei pra vocês das patogênicas e das benéficas, das duas bactérias? A gente precisa dar bastante comidinhas para as benéficas, para elas ficarem muito mais fortes e sempre estarem em muito maior quantidade do que as patogênicas, tá? E as gorduras boas que tem no abacate ajudam nisso. Beterraba é riquíssima em magnésio. O magnésio ajuda super no trânsito intestinal, além de também ter fibra, cálcio e várias vitaminas. Óxido nítrico, importante vasodilatador. Óleo de coco também faz parte das gorduras boas, tem os famosos TCM, ácido graxo de cadeia média. Também ajuda a povoar nosso intestino com bactérias boas, tá? Também é sempre legal mostrar pra vocês como vocês podem estar utilizando. A semente de linhaça, vocês estão vendo aqui, ó, gente? Vão me mandando as perguntinhas e vão me sinalizando se vocês estão vendo, não estão vendo. Só, eu vou dar uma observação sobre a semente de linhaça, tá? Nem sempre vocês vão achar no mercado a semente de linhaça triturada, assim, ó. Eu, por exemplo, achei só a semente de linhaça em grãos. Mas aí, o que eu fiz? Você pega, assim, tudo que você achar em grão e você bater no liquidificador, vai virar farinha, tá? Quero só avisar vocês que a semente de linhaça, vocês têm que consumir ela de forma triturada, tá? Triturada, ela é muito melhor absorvida do que em grão. A biodisponibilidade das fibras e do ômega 3 ela é muito melhor quando triturada do que em grão, tá? Então, ó, isso daqui, depois vocês pegam um potinho, depois que vocês trituraram, pode triturar o pacote inteiro. Deixa fechadinho, assim, esses daqui que são a vácuo, pode deixar na geladeira que dura mais de uma semana, tá? Você joga na fruta, no iogurte, vai fazer uma massa de bolo, massa de pão, pode sempre jogar em cima, tá? Então, sempre tem linhaça. E a chia, também vou contar um truque pra vocês, que aqui ela já tá até feita, ó. Vocês estão vendo aqui a chia? Tá vendo que ela tá parecendo um gel, ó? Uma geleia? A chia também é uma outra semente que, assim, não é indicada vocês comerem a chia de forma crua. A chia, para ela ser consumida, ser absorvida e ser biodisponível, o que é biodisponível? É reaproveitada pelas nossas células e pelo nosso organismo, ela tem que ser hidratada. E qual que é a proporção de hidratação da chia? Anotem aí. Vocês vão colocar uma colher de sopa, eu fiz isso na sexta-feira, ó, e ficou assim, mas vai ficar igualzinho, ó. Vocês vão colocar uma colher de sopa do grão da chia, tá? Para um copo de água, um copo assim de 150 ml, tá? Aí vocês deixam, ó, foi exatamente o que eu fiz aqui. Aí vocês deixam a água com a chia e ela vai formar depois de um tempinho, ó, depois de minutos, rapidinho, ela forma esse gel. Esse gel é que a gente pode estar consumindo. Esse gel aumenta o bolo fecal, melhora o trânsito intestinal. Aí sim, ajuda no intestino, pelas fibras prebióticas, probióticas, ômega 3. E aí, esse gel aqui, você pode estar utilizando em qualquer receita. Vocês podem colocar no iogurte, no shake, no mamão, na fruta, como vocês quiserem. E aí, aproveitando, calma aí que eu já vou falar da primeira receita que já é mais ou menos assim. Aveia. Sempre tem uma aveia. O que eu mais gosto, o que eu mais indico é o farelo de aveia. As pessoas têm muitas dúvidas e me mandam as perguntas. Ai, Ju, a gente vai no mercado e tem
farinha de aveia em flocos finos, flocos grossos, farelo de aveia, fibra de aveia, o que a gente usa? O que eu mais gosto de usar é o farelo de aveia. O farelo de aveia é o mais rico em fibra, é o que tem menos teor de carboidrato e o mais rico em proteína e o de mais fácil digestão, tá? Lembrando que nada contra carboidrato, tá? Não sou carbofóbica, mas pra gente modular, porque carboidrato é uma coisa da gente consumir muito fácil, tá? Então, já que em todas as receitas sempre vão carbo, vai fruta, vai cereal, farelo de aveia é o que eu sempre indico, tá? Não que os outros não possam, mas é o que eu mais indico. E aí, bebidas vegetais. Gente, quem me conhece aqui, sabe, quem me segue, vê eu fazendo as receitinhas, eu colocando aí o que eu faço no dia a dia, o que eu consumo ou não consumo. E aí tem a questão do leite. Não tem como a gente falar em saúde intestinal e leite de vaca. Não combina, tá? Eu não tô generalizando e não consigo falar aqui, nem adianta me mandar as perguntinhas assim, eu posso, eu não sei quem é você, não sei seu histórico, não sei nada, tá? Mas a maioria dos meus pacientes, eu acabo não excluir. Tem alguns pacientes que eu excluo leite derivados por completo, leite, iogurte, queijo, tá? E assim, mudam da água pro vinho, é um divisor de água na vida dos pacientes, principalmente quem tem doença inflamatória intestinal. Alguns outros eu evito o leite e mantenho os outros. Isso é sempre muito personalizado, tá? Mas quando a gente fala de doença inflamatória intestinal, tem que evitar ao máximo, se não excluir leite e derivados, tá? E não adianta assim, eu compro sem lactose, eu como sem lactose. Lactose não quer dizer nada. Lactose, ele é o açúcar, é o carboidrato do leite. O que é inflamatório é a proteína do leite, suas imunoglobulinas, é a caseína, é a fração proteica do leite de vaca que é inflamatória, que é difícil de digestão. E se você tem alguma predisposição ou se já tem alguma dessas patologias que eu falei intestinais já instalada, tem que tirar leite de vaca. Para sempre? Não sei se é para sempre. Tem pacientes que têm um histórico de doença inflamatória tão horrível, tão trágico, se sentem tão mal, o mal-estar é tão grande que a gente exclui, o paciente melhora, ele nem quer mais ver, e só de lembrar de alguma coisa que tenha leite, queijo, iogurte, já dá até mal-estar. Tem alguns pacientes que depois de alguns meses, porque depois a gente vai reconstruindo a flora intestinal, a gente vai povoando com bactérias boas, a gente trabalha com a suplementação, a gente muda toda a parte da alimentação, a gente muda hábitos, a gente coloca exercício físico, quando a gente faz uma detox por completo. Oi, Marcos, tudo bem? Anote minhas dicas aí. Tem uma perguntinha. Hoje conheci farinha de aveia, morango e iogurte. E quinoa. Será que é bom? Ótima combinação, já eu falei pra vocês. É mais ou menos uma receitinha quase que eu tenho aqui. E o kefir de leite, então? Então, deixa eu só falar a questão do leite. Não indico, tá? E aí, substituindo o leite de vaca, hoje a gente tem uma enormidade de bebidas vegetais no mercado. Tem bebidas de soja, que mais gosta é soja, porque ela tem um aporte proteico mais interessante do que as outras. Mas tem bebida de castanha, tem bebida de amêndoa, tem bebida de coco, de arroz, de aveia, tem um monte. Tem o whey protein, tem as proteínas vegetais. Todas essas são menos inflamatórias do que o leite de vaca, tá? O kefir, eu gosto do kefir, tá? Mas assim, inclusive até essa semana acho que tiveram 2 pacientes minhas que estão acostumadas, que usam, e ok, né? Porque as pessoas querem uma coisa prática, nem sempre o kefir é prático para todo mundo, mas se você tiver segurança, ok, né? Trabalha super sistema imunológico, mas tem que tomar cuidado com a questão da contaminação, né? Tem que ser uma procedência e tudo mais, tem que ter os cuidados devidos. E falando de suplementação, né? Já falei pra vocês, não adianta, eu recebo muita gente aqui me mandando foto dos prebióticos, dos probióticos, e que tá tomando glutamina, e se esse é bom, essa marca é legal, esse... Gente, probiótico é assim, ó, são bichinhos, lactobacilos, tá? A gente tem milhares de cepas hoje sendo estudadas no mundo, e a gente já sabe, é tão avançado isso nutricional que a gente já sabe que hoje existem bichinhos bons, bactérias boas que atuam na patologia diabetes. A gente já sabe que existem cepas específicas para câncer de mama, cepas específicas para depressão, cepas específicas para tratar disbiose, cepas específicas para tratar melasma, cepas específicas para autismo, cepas específicas para depressão. Então, o que eu quero dizer para vocês é que não é tão simples assim ficar indicando ou falando: oi, Fá, tudo bem? Fá é craque nas receitinhas, ó. Ela é minha irmã e paciente que põe tudo isso aqui em prática. E também é pauleira a vida dela, mas ela consegue fazer isso tudo certinho. E aí não é tão fácil assim a gente ficar colocando em prática, ficar indicando ou falando se é bom ou não é.
E até porque todos esses probióticos que eu estou falando para vocês, o ideal é a gente ficar trocando essas cepas a cada 3 meses e não pegar um probiótico e tomar o resto da vida. Outra coisa, super atual, a gente tem alguns exames que nós fazemos hoje de fezes, que a gente consegue identificar no paciente qual bactéria que ele está deficiente, qual bactéria patogênica que ele está em excesso, e aí a gente consegue manipular as bactérias, os probióticos específicos para que ele precisa. Então, para vocês verem que esse mundo intestinal é lindo, maravilhoso, cada vez mais complexo, e eu acho isso incrível, porque a gente já está conseguindo hoje curar, prevenir, não vou falar curar, mas prevenir, tratar e melhorar patologias que antes eram tratadas só com medicação. Gente, eu tô de olho no tempo porque eu tô traumatizada com o tempo. Eu vou começar a fazer as receitinhas, tá? Vão me passando aí as perguntas que eu vou falando. Vamos lá, a primeira receitinha que eu vou falar pra vocês era da chia, né? Isso daqui que eu falei pra vocês, ó, hidratou a chia, ficou assim uma geleia. O que vocês podem fazer? Eu quero ensinar vocês a fazerem. Eu também acho melhor... que melhor nutri, gente, que melhor nutri. Quem me dera essa melhor nutri? A gente estuda para. Ó... depois que a chia ficou hidratada, tá vendo que ela ficou um gel, o que eu faço? Uma coisa muito legal. Ameixa preta, gente, clássico também, né? De saúde intestinal. Eu pego a ameixa preta, compro ela sem caroço, aí eu cozinho ela em fogo baixinho, deixo ela cozinhar, e vou jogando bem pouquinha água. E aí, gente, essa caldinha que vai ficando aqui na ameixa, vocês não desperdicem. Porque nessa caldinha aqui, a gente tem eu esqueci de novo o nome dessa bendita fibra que fica na água da ameixa, que é onde mais... Inositol, não é inositol. Ai, mas se você lembrar aí, mãe, você me ajuda. Aí, eu sempre que eu for fazer as preparações, eu uso ameixa com caldinho, que tem muita fibra e ajuda muito na saúde intestinal. Então, depois que vocês hidrataram a chia, eu pego a ameixa... Ó, vou mostrar que já tá pronta aqui pra vocês. Ó, tipo a Ana Maria Braga eu fiz aqui, tá, gente? Já fiz o pré-preparo e já deixei ela pronta. Ó, bem pertinho. A chia hidratada que eu mostrei pra vocês, aí o que eu fiz? Eu peguei essa ameixa preta e o caldinho e joguei aqui, ó, na chia hidratada. Coloquei bastante caldinho. Quero mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo que fica tipo uma geleia? Fica uma geleia de chia com um pedacinho de ameixa e caldinho de ameixa. Gente, isso aqui é fantástico pra parte intestinal. E aí vocês podem deixar assim na geleia. Ó, de verdade, isso aqui vocês podem passar na torra, ó, fica docinha. E a chia, ela fica meio crocantinha, né? Gente, é lógico, assim, chia você tem que comer e correr pro banheiro, escovar os dentes, porque sem condições, né? Fica tudo pretinho aqui no dente, mas tudo bem. Vocês podem passar na torrada, vocês podem passar no pão. E aí vocês podem jogar no mamão, vocês podem jogar no iogurte, vocês podem jogar numa taça, num shake, misturar com abacate, com mamão, como vocês quiserem. Então essa aqui é uma das receitas que eu queria mostrar pra vocês. E dura, ó, mais de uma semana dura na geladeira, tá? Ó. É a geleia de chia com ameixa. Fica hidratada, fica docinha. E aí você já junta aqui carboidrato da ameixa com gordura, tá? Então, por exemplo, isso daqui vocês podem comer de ceia. Vocês podem comer de café da manhã. Quem faz um exercício aeróbico pode comer de pré-treino de exercício aeróbico. Você está juntando aqui, ó, gordura com carboidrato. Vocês podem comer no meio da tarde, tá? Uma regrinha básica. Eu sempre ensino. Quem é meu paciente sai com essa regrinha na cabeça e nunca mais esquece. Carboidrato não é perigoso. O que não é legal é você comer carboidrato de forma isolada, para não aumentar muito a sua insulina. Então, comer só ameixa sozinha, comer o pão sozinho, comer mamão sozinho, comer só mamão, aveia e ameixa, 3 carboidratos juntos. Sempre associar com carbo, gordura ou proteína, tá? Essa é uma dica que eu sempre mostro pra vocês, certo? Então, ó, tá aqui a receitinha da geleia de chia com ameixa, certo? Quer ver uma outra combinação que, ó, todos os meus pacientes amam abacate, certo? Eu vou mostrar pra vocês aqui uma receitinha. Deixa eu tirar esse caroço que tá horrível também, né? Uma receita que vocês podem fazer com abacate, a não ser o bendito abacate com açúcar que vocês têm da infância de vocês. Gente, eu sei que é uma delícia, também comia. Eu também comia, tá, gente? Abacate com... Ai, caramba. Com açúcar quando eu era criança. Mas não... Essa receita da chia com ameixa é ótima, excelente, tá vendo? Peraí. Deixa eu colocar aqui. Ó, uma receita com abacate. Ó, o que vocês podem fazer? Pega 2 colheres de... A porção do abacate, gente, ele é saudável e tal, mas assim, quem tá focado em emagrecimento precisa controlar a caloria, tá? A porção são 2 colheres de sopa. Então a gente pega aqui, ó, 2 colheres de sopa de abacate. Se for avocado, pode ser meio avocado, tá? Tem muita gente que gosta, muita paciente gosta do avocado, porque é pequenininho, não estraga. Aí, o que vocês podem fazer? Vocês podem pegar
Essa geleinha que eu fiz, ó, de ameixa com chia, uma colher cheia, ó, tá vendo o abacate? A gente junta pra ter a gordura também, ó. Então eu já pus aqui a fruta, carboidrato, tô pondo a gordura aqui, a chia, mais carboidrato aqui, a ameixa. E sabe o que eu posso fazer aqui? Olha, isso aqui pra dar saciedade. Gente, vocês querem combinação pra diminuir compulsão alimentar e dar saciedade? É vocês misturarem gorduras com fibras e com proteína. Quer ver, ó? Aí, ó, esse daqui, deixa eu não falei do óleo de coco, né? Óleo de coco, existem, sem querer fazer propaganda, tá? Algumas marcas têm assim na forma de sachê, tá? Eu acho muito legal que dá pra você levar pra viagem, dá pra você carregar na bolsa, se você trabalha fora, quer comer no meio da tarde, quer levar pra academia, quer levar pro hotel. Aqui já são 15 ml, uma colher de sopa que já é a porção do óleo de coco. Aí a gente abre, deixa eu ver aqui. A gente abre assim, ó, o óleo de coco. Eu pus abacate, a geleia de ameixa com chia. Vou pôr aqui, ó, o óleo de coco. E se eu quiser comer, eu posso fazer. Ah, gente, ó, Juliana, recebi muita pergunta depois da live que você está assim. Quantas gramas de abacate dessas 2 colheres de sopa? Deve dar mais ou menos umas 40 gramas, 40 a 50 gramas, tá? Eu não sou muito ligada em gramas, tá, gente? Vou mais por medida caseira. Muita gente me perguntou assim, você não falou de adoçante, você não adoça nada com nada? Eu falei pra vocês, essa caldinha da ameixa que a gente cozinha é super doce, então, e tem a fibra que eu falei pra vocês. Então vocês pegam essa caldinha, ó, da ameixa, eu vou pegar aqui, ó. E vocês jogam aqui, ó. E adoça, tá? Tem uma outra coisa que é bem legal, que é o néctar de coco. Ele tem baixo índice glicêmico e super adoça. Ó, quem gosta de mastigar, gosta de creme, sim, pode fazer esse creminho aqui, ó, no meio da tarde. Pode fazer esse creminho aqui na ceia, que agora o pessoal fica muito em casa, tá dormindo até mais tarde, e aí fala, nossa, depois da janta, à noite, às vezes me dá uma fome, o que eu como? Esse horário, assim, evita ao máximo o carboidrato, porque não é legal você estimular a sua insulina, porque você vai deitar, né? Não é interessante, você não vai despender energia. Então, o que é interessante é você postar em gorduras boas, até porque o abacate ajuda muito na produção, pra baixar cortisol, e aí melhora a questão do seu sono, tá? Então, ó, faz uma pastinha dessa aqui, você pode comer de ceia, tá? Como que faz a geleia de chia? Vai ficar salvo, Andréia. Se Deus me permitir, eu não vou errar dessa vez. Você usa a chia hidratada, que eu falei lá no comecinho, aí você pega a ameixa, que já tá cozida, dá uma picadinha, junta, põe o caldinho. Eu queria ver depois, deixa salva, por favor, eu vou deixar. E aí, gente, ó. Ah, Juliana, eu não gosto de comer, eu quero tomar. Sabe o que vocês fazem? Pega o leite de soja, pega o leite de castanha, ó. Tá vendo, ó? Que eu tenho em casa, leite de castanha e leite de soja. Eu tenho as duas coisas, tá? E aí vocês pegam depois, ó, pode jogar essa fruta, pode jogar a bebida, bate, vira um shake, vira uma vitamina. Gente, se vocês tomarem isso aqui no meio da tarde, primeiro que eu tenho certeza que o intestino de vocês vai agradecer, porque tá cheio de fibras, cheio de probióticos, cheio de alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes. Segundo, que vai dar uma mega saciedade, que está juntando óleo de coco com abacate, que é gordura, proteína de uma bebida vegetal e a ameixa, que é carboidrato. Então, gente, pode colocar água de coco? Olha, eu não sei se com água de coco ficaria bom bater o abacate. Eu, Juliana, preferia mais bater com a bebida vegetal, tá? Lembrando que assim, gente, também vocês podem usar linhaça, tá? Quem não quiser chia, pode colocar linhaça também. Então, ó, mais uma receitinha, pode virar um creme, tá? Ou vocês podem fazer, eu vou fazer uma clássica de mamão, né? Olha só que legal a gente fazer uma tacinha assim, ó, de mamão. E ó, isso aqui que eu tô falando pra vocês, a geleia de chia com ameixa, essa misturinha de abacate, óleo de coco e chia, vocês podem comer todos os dias. Qual é a marca do leite de soja? Gente, eu gosto da Des, tá? Porque a Des, a soja é não transgênica. Eu ainda não conheci nenhuma marca de leite de soja orgânica. Quem tiver aí me manda, tá? Mas eu gosto dessa. Eu gosto da soja porque ela tem um pouco de proteína. As outras bebidas vegetais, coco, arroz, aveia, elas são basicamente gordura e carboidrato. Então, ó, vou fazer uma... Então, o que eu tava falando, vocês podem consumir todos os dias. Uma receitinha clássica de mamão, tá? Ó, um pedaço de mamão. Aqui eu tenho esse mamão aqui grande, mas se for papaya, metade do mamão papaya. Aí a gente pega, vocês podem amassar bem ele, ou cortar de pedacinho, como vocês quiserem. Ó. A gente amassa ou coloca ele aqui. Não tem quem não gosta de mamão, tá?
É muito individual essa questão do bater ou do mastigar, tá? Eu, Juliana, não gosto de beber nada, eu gosto de mastigar, tá? Aí, vocês podem colocar a aveia, ainda pode ser meio mamão papaya. Aí vocês podem colocar uma colher de sopa da aveia. A gente fica muito gostoso isso aqui. Rápido, fácil e gostoso. A partir do momento que você tem tudo isso aqui na sua casa, aveia, achiola, linhaça, ameixa, abacate, mamão, nossa, dá pra vocês inventarem muita coisa pra vocês fazerem. A aveia, e a gente pode pôr a ameixa. Olha que legal, com o caldinho. Aí aqui, eu posso até pôr a linhaça ou a chia também, vamos pôr. Porque aí eu tô juntando, ó, tem 3 carboidratos aqui, ó. Ameixa, carboidrato, fruta. Qual a quantidade de mamão adequada para comer, por exemplo, junto com mamão no café da... Qual a quantidade de mamão? Eu coloco meio mamão papaya, mamão pequeno, vai? Já dá uma porção de fruta, tá? Uma média. Sem querer falar mal do carboidrato, não tô falando, a gente precisa e tem que ter carboidrato, tá? Só que, por exemplo, ó, aqui eu coloquei mamão carboidrato, porque fruta é carboidrato, né? A aveia, que é um carboidrato, um cereal, e a ameixa também é carboidrato. Posso comer os 3 sozinhos? Não é o ideal, porque a gente precisa controlar a carga glicêmica disso aqui, é muito carboidrato. Como que eu vou fazer para modular a carga glicêmica dessa taça? Ou eu posso colocar uma proteína, posso bater e fazer uma vitamina, ou eu posso bater com leite de castanha, que é uma gordura, bater também, já vou falar do exame de fezes, posso bater e fazer uma vitamina também com leite de castanha, ou eu posso pegar a chia, que é uma gordura, e jogar, ou eu posso pegar a linhaça e jogar aqui, ou eu posso pegar óleo de coco também, tá? Só tomem cuidado com essa questão. Então, ó, vou pegar aqui a linhaça, por exemplo, que eu nem usei ela, e vou jogar. Gente, fica muito gostoso, ó, fica tipo um creminho. Vocês também podem comer, ó, de pré-treino, de café da manhã, quem treina de manhã, no lanche da tarde, vocês podem comer de ceia, vocês podem comer em qualquer... Ó, tô falando em regras gerais, tá? Cada caso é um caso, tipo de treino, objetivo, disponibilidade, onde tá, se tem tempo, se não tá. Gente, mais uma dica pra vocês, ó. Ficou pronto aqui, tá? Pode colocar iogurte natural? Pode colocar iogurte natural, né? Tem pacientes meus que eu tiro leite, tiro queijo, mas toleram bem o iogurte. Então, sempre essa indicação é muito... Quando eu falei a questão do leite, gente, é muito individual. Cada um pode uma coisa, cada um tolera uma coisa. Tem pacientes meus que não toleram nenhum derivados. Tem alguns que toleram o iogurte porque ele é fermentado, mas não toleram leite nem queijo. Tem alguns que não toleram nem leite, nem iogurte, nem queijo e passam bem só com queijo de búfala. Então, ó, é por isso que eu falei que é um conjunto de avaliação falando do exame de fezes, chama coprocultura, tá? E a gente tem, esqueci o nome do exame hoje, que é da Bioma, Bio4Me, acho que é o nome da empresa, que é uma empresa que faz a coleta do exame de fezes e avalia quais as cepas, quais o tipo de bactérias que você tem na flora intestinal. Quantidade de óleo de coco nessas misturas. Sempre é uma colher de sopa, 15 ml, que é o que já tem nesse sachêzinho aqui, tá? Que é uma das marcas que a gente tem. E aí, gente, eu vou falar pra vocês a beterraba que tá aqui. Uma receitinha com beterraba, porque eu vou voltar respondendo as perguntas, senão não vai dar tempo. Ju, onde você vai deixar essa live salva? Essa live, ela fica salva aqui no meu Insta, 24 horas. E depois eu passo pra vocês meu canal do YouTube, que lá no YouTube tem todas as lives que eu já fiz. De lancheira infantil, de alimentação estética, de celulite, de jejum intermitente, todas as minhas. Já passo pra vocês. Então, ó, vamos falar dessa daqui da beterraba, certo? O que eu fiz aqui, ó? Cortei, vocês podem colocar umas 40 gramas de beterraba crua, tá? No liquidificador. Aí, eu gosto de fazer esse suco com a linhaça, não gosto de fazer com a chia. Então, vocês podem colocar uma colher de semente de linhaça. Aí eu vou colocar um copo de água. Ah, posso bater com iogurte? Pode, se você precisar dessa fonte proteica, pode. Posso bater com leite de soja? Pode. Nunca bati o leite com beterraba. Posso bater com leite de castanha? Pode. Posso bater com leite de coco? Com whey? Pode. Aqui, ó, água. E eu vou colocar mais um pedaço de mamão. Pode ser meio... Então, ó, aqui, ó, de novo não tem carboidrato sozinho não, ó. Eu coloquei a linhaça como fonte de gordura. Olha só a cor desse suco, gente, fica muito legal. Ó, só lembrando, um suco desse aqui, ó, olha a cor dele. Deixa eu pôr meu copo. Se bem que meu copo é verde, né?
Tinha que ser um copo transparente. Mas olha que lindo. Fica super gostoso, gente. Nem precisa adoçar, porque a beterraba é super doce e o mamão também. Vamos lembrar que beterraba, além de ajudar na flora intestinal, que é riquíssima em magnésio, ajuda a povoar a nossa flora intestinal, ela tem o óxido nítrico, super importante e vasodilatador. Então você tomar um suco desse para você fazer uma corrida... Ai, que sede! Tô certa, né, mãe? Não tô falando besteira. Então, para você tomar antes de correr ou antes de fazer o exercício, tem muita gente que não acorda cedo, tempo suficiente para mastigar, comer alguma coisa e ir treinar. Então, sempre a melhor forma é liquidificado, porque já está pré-digerido. E aí, isso aqui é uma forma de você tomar alguma coisa e treinar dentro de 30, 40 minutos, que você já vai ter esses bioativos todos esses nutrientes já biodisponíveis na sua corrente sanguínea e no seu músculo para você utilizar no seu treino. Lembrando que a beterraba é crua, tá? Lembrando que a beterraba, como eu falei, ela é rica em óxido nítrico. O que isso é importante? É um vasodilatador. Quando a gente promove essa função nos nossos vasos, de deixar eles dilatados, a gente consegue ter um fluxo melhor de vitaminas, de oxigenação, de nutrientes. Então, para o seu treino, fica muito melhor, porque consegue chegar energia nas células e no músculo de forma melhor, de forma mais rápida, de forma mais... Luciana, você trata de voltar minha live inteira e assistir ela, tá? Porque você tem que assistir, sabe por quê? Doutora, tudo bem? Qual é a melhor linhaça, dourada ou escura? Tanto faz. Eu falei que da linhaça, o importante é vocês sempre triturarem ela, tá? Vocês às vezes só acham em grão, mas tritura, porque a biodisponibilidade do ômega 3 e das fibras, ela é melhor na linhaça triturada. E lembrando que, gente, não adianta fazer esse suco aqui e coar, tá? É pra tomar ele assim. Se você não gostar de tanto pedacinho, bate mais ele. Mas é importante, não adianta fazer esse suco, coar, você vai perder todas as fibras e aí a função intestinal não vai existir. Outra dica que os meus pacientes amam, pra ficar mais prático. Vocês colocam menos água, igual eu pus aqui, coloca bem menos água. E aí você deixa ele bem concentrado, coloca mais beterraba, mais linhaça, mais mamão, mais o que você quiser aqui. E aí você coloca nas forminhas de gelo e congela. Vai ficar salva essa live mais uma vez. Oi, Ana! Você também, senhorita. Volta lá pra live no começo, tá? Que eu não vou encerrar em 1 hora em cima de novo pra você assistir. Aí vocês pegam, depois que vocês baterem esse suco, deixam ele bem concentrado, coloca nas forminhas de gelo e congela. Depois que ele congelou, tira das forminhas e deixa guardado no saquinho. E aí toda vez que você precisar tomar, então antes de... Deixa eu também de molho a linhaça? Ou só tritura? Não, a linhaça pode só triturar, não precisa deixar hidratando igual a chia. E aí toda vez que vocês tiverem... Quem é diabética pode tomar? Depende do grau, se a sua diabetes estiver controlada. E é o que eu falei, sempre pode tomar em quantidades moderadas, mas juntando sempre com gordura e com proteína, que é o mais indicado para controlar a glicemia, tá? Para não ficar só carboidrato de uma vez só. E aí vocês colocam no cubinho de gelo, congelou, tira, põe no saquinho. Aí vocês vão ficar com vários cubinhos desse suco de beterraba, entendeu? E aí toda vez que vocês quiserem tomar, já tá pronto. Não precisa ficar toda hora que vocês forem tomar, pega um cubinho, bate, pega outro cubinho, pega a beterraba, pega não sei o que vocês vão acabar não deixando isso aqui de forma prática, tá? Doutora, você poderia falar o nome do exame para saber qual é o problema intestinal que a gente tem? Olha, tem vários exames, tá, da parte intestinal, e os exames de fezes, depois me manda lá um direct que eu te mando direitinho o laboratório, o nome, o tipo de exames, você precisa ter uma prescrição médica pra isso, tá? Pode tomar em jejum? Pode tomar em jejum, não tem problema nenhum. Gente, então ó, passei pra vocês as receitas, a tacinha de mamão com aveia e ameixa, a geleia de chia com ameixa hidratada, a tacinha de abacate e o suco de beterraba. Eu vou agora ficar pertinho de vocês pra responder as perguntas, porque eu não vou acabar em cima da hora, pra não dar aquele BO que deu da outra vez. Peraí que eu vou chegar perto de vocês. Ai, gente, me dá até medo, porque foi exatamente neste momento, na sexta-feira passada, que eu fiz exame coprocológico funcional. Eu falei isso aqui pra uma das pessoas que me perguntaram aí. Mas depois me manda um direct, que aí eu mando em particular o nome do laboratório, mas você precisa passar no médico antes pra você ter a prescrição. Gente, eu vou voltar aqui pra mim ver as perguntinhas lá desde o começo. Vamos lá.
Que daqui 5 minutinhos eu prometo que eu vou acabar pra mim não perder tudo. Ai, quanta gente linda que entrou. Continue me mandando aqui as perguntas. Intestino, mau hálito, qual exame deve fazer? Com certeza, se você tá com mau hálito, pode ter ligação intestinal, pode ter inflamação intestinal. Aí também tem que... Ó, o que eu falei pra vocês. Como que a gente avalia a doença inflamatória intestinal? É um conjunto de sinais e sintomas que a gente faz isso em consultório. A gente tem alguns exames de sangue, alguns marcadores inflamatórios que são importantes a gente avaliar. PCR, imunoglobulina, tem os exames de fezes. Tem os exames de fezes específicos pra gente ver qual tipo de bactéria que você tá deficiente, qual tipo de bactéria patogênica que você tem mais. Pra aí sim o profissional de saúde conseguir manipular mais especificamente as bactérias pra você de forma personalizada. Deixa eu ver qual pergunta que eu não vi mais aqui. Ah, qual tipo de queijo e iogurte você indica pra quem tem disbiose? É o que eu falei pra vocês, tá, gente? Isso é muito, muito, muito individual. Só uma coisa que eu falo assim, regra geral. Não adianta comprar alimentos sem lactose. Nem leite, nem iogurte, nem queijo, nem nada. Não adianta. A lactose, ele é o açúcar, é o carboidrato do leite, tá? Quem causa a inflamação intestinal é a proteína, que são as imunoglobulinas e a caseína. Essa é a fração proteica, que é a fração que mais causa a inflamação a nível intestinal do leite. Então não gastem o dinheiro de vocês à toa comprando coisas sem lactose, porque não tem o menor sentido, tá? É para quem é intolerante à lactose. E mesmo assim, meus pacientes que são intolerantes à lactose, eu tiro o alimento, o laticínio em geral. Eu não fico nem excluindo só a questão da lactose. Porque a proteína é super inflamatória, difícil de digestão. Minha filha tem muito refluxo. Então, ó, aposta em tratar a flora intestinal, enzimas digestivas, tirar os alimentos inflamatórios que eu já falei pra vocês aqui quais são, colocar atividade física, tá? Ó, e tudo isso que eu falei aqui pra vocês, gente, as receitinhas, os alimentos, tem que ser todos os dias, tem que fazer parte da rotina de vocês. Não é assim, às vezes eu como, às vezes eu tomo suco de beterraba, às vezes eu como abacate, às vezes eu uso a linhaça, às vezes eu como a chia. Não é assim, isso tem que fazer parte todos os dias. Vocês viram que eu dei a dica pra vocês. A geleia de chia com ameixa fica dias, semanas na geladeira, não precisa fazer toda hora, então é prático, é fácil. Esse suquinho de beterraba que fica concentrado, beterraba, linhaça e mamão, faz um montão, congela, deixa um monte congelado no freezer. Isso é prático, é fácil. Todo dia a gente tem que estar povoando o nosso intestino com as bactérias boas. Hoje coloquei farinha de aveia com morango, iogurte e quinoa. Será que é bom? Maravilhoso, excelente. Isso, kefir eu já falei. O leite de soja da marca Des. Fala quais alimentos são pré e probióticos. Eu tenho uma live que eu só falei disso. Ai, gente, obrigada. Exames de fezes também já falei que eu... Essa receita de chia com ameixa eu já fiz, é ótima, excelente. Deixa eu quantas gramas de abacate, essas duas colheres de sopa, em torno de 40 a 50. Juvelia, qual a quantidade de mamão adequada para comer? Meio mamão papaya. Gente, mais colágeno. Me perguntaram de colágeno. Colágeno é bom para a saúde intestinal? Sim. Só que, gente, ó, colágeno, tem live só sobre colágeno. A doutora Roseli vai falar só sobre colágeno, se não me engano, amanhã, essa semana, acho que é 19, bom, não lembro. Tem colágeno específico para articulação. Tem colágeno específico para a saúde da pele, cabelos e unhas. Tem colágeno específico para desbiose intestinal. Então, assim... colágeno não é tudo igual. Colágeno precisa estar associado com várias vitaminas e nutrientes para ter biodisponibilidade. Colágeno precisa estar numa quantidade X para estar absorvida. Colágeno você precisa estar com o intestino saudável para ser absorvido. Então, ó, colágeno não é... E é caro. Os bons são caros. Então, assim, não vai... alimento com bala com colágeno, chocolate com colágeno... Porque isso não tem efeito nenhum. Não precisa coar a beterraba no suco? Não! Não tem que coar. Oi, doutora, tudo bem? Qual que é a melhor linhaça? Já falei. O suco não pode coar. Exame de fezes eu já falei. Quem é diabética, toma cuidado com a carga glicêmica. Qual é o meu YouTube? Gente, peraí que depois que eu acabar a live, eu passo o link pra vocês do meu canal do YouTube. Amanhã eu te vejo no consultório. Amanhã eu te vejo, é verdade, Fátima. Amanhã de manhã estaremos juntas. Obrigada, Cida. Faça isso com beterraba, limão e maçã. Mas aí, ó, presta atenção, Jaqueline, só carbo. Coloca a linhaça ou coloca a chia aí junto pra modular a carga glicêmica desse seu suco, tá? Pode fazer ou coloca uma proteína junto, tá?
Ju, castanhas também ajudam na função intestinal? Sim. Ah, castanha, ainda bem que você falou isso. Gente, pasta de amendoim, pasta de castanha, não é uma coisa que eu indico, eu não gosto. No Brasil, infelizmente, todas as análises microbiológicas, análises bioquímicas dessas castanhas, dessas pastas de sementes, todas não, 80% são contaminadas com micotoxinas, aflatoxinas, porque infelizmente a legislação brasileira, a Anvisa, permite, eu vou falar uma coisa de verdade, tá? Se não ficar assustados, permite resquícios, pedacinhos de insetos, de baratas, de asas, de insetos nas sementes, que elas foram armazenadas em galpões e tal. Só que essas toxinas todas, quando a gente come, elas aumentam a desbiose. Então, não gosto de pasta de castanha, de pasta de amendoim, não gosto de nada disso, tá? E se for comer, é com muita moderação, um pouco de castanha, nada de ficar se entupindo. Esse pessoal que tá se entupindo de pasta de amendoim, pasta de castanha, pasta disso ou daquilo, tem chances enormes de ter desbiose. Dona Luciana, na quarentena, eu percebi que a correria do dia a dia. Gente, emocional e intestino, conexão direta. Tá estressado, muda o intestino. Tá irritada, muda o intestino. TPM, muda o intestino. Por quê? Estamos ligados com hormônio emocional, progesterona, estrogênio, constipa. Então, hormônio tá ligado com o intestino. E cortisol, estresse emocional, ligado com o intestino. Pode deixar a chia hidratando com ameixa? Não, deixa a chia hidratando só com a água. Funcionar intestinos em dias alternados é normal? Se for sempre se a sua referência for essa, sempre for essa, ok. Cada um tem a sua normalidade, não existe o ideal. Tem pessoas, igual eu falei, que vão a cada 2 dias e sempre foram, então esse é o ideal. Tem pessoas que vão todos os dias. O mais importante é a consistência. Ah, obrigada que você amou a live. Mostrei no potinho a chia e a quinoa. Ainda assim posso fazer o gel que ensinou? Eu oriento você a fazer separado, não mistura a chia com a quinoa, tá? Que são proporções diferentes, são propriedades diferentes. Bagaço de laranja é bom pra comer? É ótimo, melhora bastante a função intestinal. Você é muito didática, parabéns, muito obrigada. Quanto tempo para recuperar o intestino? Me perguntaram isso também. Uma média de 3 meses. Gente, tô falando média de 3 meses. Quer dizer com alimentação, suplementação, exercício físico, excluindo alimentos inflamatórios e repovoando a flora intestinal. Então a gente precisa dar alimento e dar substrato e nutrientes para ela se refazer. Glutamina, prebiótico certo, probiótico certo, enzimas digestivas. Ixi, aí tem assim, uma enorme, tem um protocolo de doenças inflamatórias intestinal. Doutora, a pipoca faz mal? Não, consumida com moderação e feita da maneira certa, não faz mal. Pode usar a farinha de linhaça a granel para fazer bolo? Pode. Só cuidado com essa questão a granel. Gente, ó, faltam 9 minutos pra minha live. Goma caça purificada é bom? Goma caça é legal. Também pra dar saciedade eu gosto bastante. Ela faz quase uma função de um colágeno, né? Gente, eu não vou me estender mais, porque eu tô com medo de não conseguir gravar essa live. Olha, continue me mandando as perguntas aqui pelo direct. Eu vou continuando respondendo vocês. Passa o link aqui do meu canal do YouTube. Quais alimentos inflamam o intestino? Volta lá, Maria, lá no comecinho. Eu falei desde o começo, eu expliquei quais são os alimentos inflamatórios e tudo mais, tá bom? Farinha de amêndoas é boa, gosto bastante, tá? Mas falando em fibra, o farelo de aveia é melhor. Suco integral de maçã, beterraba, gengibre e espinafre, ótimo, excelente, tá? E não coa. Psyllium ajuda muito na flora intestinal, muito bacana pra dar saciedade, pra melhorar a flora intestinal. Continue me mandando as perguntas que vocês querem saber pelo direct. O que eu vou podendo responder aqui pra vocês, eu vou. Só falo pra vocês que nem tudo eu consigo responder, porque às vezes vocês me mandam perguntas muito individuais, muito personalizadas, e pra isso a gente precisa fazer uma avaliação melhor, ver exames, conhecer e tudo mais. Mas eu tô sempre super disponível aqui pra vocês, tá, gente? O que eu puder ajudando e dando dicas, e me mandem críticas, e me mandem sugestões. Adoro sempre estar muito aqui com vocês, porque é um feedback, assim, real, ao vivo, eu gosto bastante. Meus cabelos sempre foram oleosos, agora, na quarentena, eles são muito secos. Gratidão, gratidão, gratidão. Beijo, gente! Espero que vocês tenham gostado da minha receitinha, fiz com o maior carinho, o maior amor, e fiz questão de fazer de novo porque eu acho que todo mundo merece, né, essa chance, e é um assunto que eu amo tudo que fala sobre nutrição, falo com o maior amor e carinho pra vocês. Então aí, ó, me mandem mais sugestões pra próxima live. Bom domingo, boa semana, fiquem em casa e se cuidem. Beijos! Ai, gente, que medo que eu tenho de encerrar a live agora. Vamos lá. Beijo, Solange! Calma aí, não vou errar, gente, não. Vou passar o canal do YouTube.